Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um evento importantíssimo aqui no nosso Concurseiro On. Hoje, meus amigos, estaremos dando o nosso primeiro passo em busca do gabarito das questões do nosso TRT2, o TRT lá do Rio de Janeiro. E como você sabe, é um dos TRTs que mais nomeia em todo o território nacional. Nós temos aí uma disputa grande entre os que mais nomeiam, que é o TRT2 São Paulo e o TRT Minas Gerais, e depois uma disputa grande com o TRT Rio de Janeiro, TRT de Campinas, TRT do Paraná, TRT da Bahia, TRT do Rio Grande do Sul. Então esses aí são os que mais nomeiam. Então é muito importante nós estarmos sempre juntos em busca do gabarito dessas provas, em busca dessas questões que vão fazer diferença na nossa vida e vão garantir a nossa aprovação. E hoje, meus amigos, é algo muito, mas muito importante também, porque, como eu disse, estamos dando um pontapé inicial da nossa revisão, que, como eu prometi, teria novidades aqui com o Concurseiro On. O que acontece? Recentemente, fui chamado pelo meu amigo Sérgio Espolador, professor de informática, para lecionar o Direito Constitucional lá no curso dele, que é o Prepara, né? Então eles têm lá o Prepara PC, que é o Prepara Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e estou auxiliando a galera que vai ser policial civil aqui no Estado do Rio Grande do Sul, lecionando o Direito Constitucional. Paralelamente a isso, eu também pedi ajuda para ele. Eu falei, Sérgio, traz toda a galera do Prepara para nós fazermos uma revisão top para a galera do TRT do Rio de Janeiro. Então a galera aceitou o desafio e vamos ter aí uma grande revisão com todos os professores do nosso curso Prepara. Então, meus amigos, para eu não esquecer ninguém, eu coloquei uma listinha aqui, tá? Pois nós vamos ter aulão de Direitos Humanos com a professora Andressa, nós vamos ter aulão de Matemática e Raciocínio Lógico com a professora Daniela Arboit, nós vamos ter aulão de Direito Administrativo com o professor Gustavo Santana, nós vamos ter aulão de Informática com o professor Sérgio Espolador, nós vamos ter aulão de Administração Pública com o professor Wendel Castelhano. E nós vamos também ter, que vocês tanto pediram, uma revisão de português com o professor Carlos Zambelli. Então, meus amigos, o Concurseiro On, junto com o nosso curso Prepara PC, vão estar com todo o gás auxiliando vocês em todas as matérias para você garantir o seu gabarito do TRT do Rio de Janeiro. Então, não deixe de me acompanhar até o fim, assistam todos os vídeos e lembrando, né? Dá aquele like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você tenha acesso a todo esse conteúdo de qualidade, para que você mate a saudade de toda essa galera para lá de especial. Se você não conhece essa turma, ainda recomendo que vocês sigam todos eles nas redes sociais e pretendo a cada vídeo deles colocar aqui o arroba deles ali para você encontrar eles no Instagram, para você encontrar eles aí no Facebook, beleza? Aqui no nosso material, que a aula de hoje é sobre o nosso código de ética, lá no final eu coloquei o link do canal do YouTube do Prepara, se você desejar seguir também. Então está lá no nosso material. E daí você vai me perguntar, professor, aonde que eu consigo o material? Você pode clicar no link da descrição aqui do nosso vídeo, vai ter o link ali para você acessar o seu material, ou você pode acessar o nosso site, www.concurseiroon.com.br. Lá você estará encontrando os seus materiais de qualidade, certo, meus amigos? Então, muito importante você estar seguindo o nosso canal para ter acesso a todos esses conteúdos de qualidade e encontrar essa galera. E hoje, meus amigos, eu tenho uma missão muito importante na minha vida e espero que seja uma missão importante para você também. Eu sei que nesse momento todo mundo pensa em ser aprovado no concurso. E eu desejo do fundo do coração que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês e todos vocês consigam realizar esse sonho. Só que eu estou num patamar um pouquinho mais adiantado na minha missão para ajudar vocês na vida. O que eu gostaria? O que eu falo nos cursos? O que eu falo nas aulas? Eu gostaria, obviamente, é o meu sonho que todos vocês sejam aprovados no concurso e nomeados. Não adianta só ser aprovado, tem que ser nomeado e nomeado, né? Desculpa, aprovado e nomeado. Mas eu também tenho um sonho de fazer de você um excelente servidor e tenho um sonho de fazer você um excelente cidadão. Porque vamos combinar, né? Não adianta a gente passar no concurso e ser infeliz, não prestarmos corretamente o nosso serviço público, não darmos um bom atendimento à Justiça do Trabalho e também não adianta nós darmos um bom atendimento na Justiça do Trabalho e sermos infelizes em outras áreas da vida. Então, se eu conseguir entregar para você esse combo
de aprovação no concurso, você ser um excelente servidor, um excelente cidadão, eu estarei completamente realizado. Espero que Deus abençoe esse nosso encontro para que você consiga, junto comigo, atingir esse objetivo. Afinal, meus amigos, hoje nós estaremos tratando do nosso Código de Ética do TRT1, TRT do Rio de Janeiro. E alguns vão dizer, professor, mas isso aí a gente não precisa tratar, isso aí é muito fácil nada. O TRT do Rio de Janeiro tem um código de ética bem diferente de outros códigos de ética que você está acostumado. É diferente também do código de ética do TRT2 e do TRT de São Paulo, que já está com o nosso vídeo liberado aqui no canal, totalmente diferente, um monte de coisa muda, tá? E eu pretendo destacar para vocês hoje todas as mudanças, todas as pegadinhas, todos os artigos importantes. Só que, no nosso último aulão para a prova de código de ética, se não me engano foi o TRT15, o que eu fiz? Eu destaquei para vocês em negrito alguns artigos que você não pode deixar de lembrar. Então, nesse material você vai ver que existem alguns artigos que estão em negrito. Por quê? Porque esses eu quero que você lembre. E tenho muita fé que depois do concurso, na terça-feira, depois do concurso, às 19 horas, estaremos juntos aqui, corrigindo ao vivo a prova e vamos estar encontrando as questões do Código de Ética. Daí você vai me perguntar, professor, quantas questões são do nosso Código de Ética? Depende. Já teve prova que foram uma, mas a última prova da sua banca, que foi o TRT15, foram 5 questões de Código de Ética. Então, o que vocês acham? 5 questões já impede você de ter qualquer chance de nomeação caso você erre essas 5 questões. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma a gente vai errar de português. Uma ou duas de português a gente vai errar. Uma ou duas de informática a gente até pode errar, porque às vezes eles pegam um atalho do atalho que nunca ninguém imaginou. Daqui a pouco aparece uma questão de raciocínio lógico que a gente erra. E daí aí já temos 5 erros mais as 5 do Código de Ética, já foi para o espaço, não temos mais chance de posse. Então a gente não pode dar chance para o azar. Vamos dissecar esse Código de Ética, tá? O nosso, digamos assim, a nossa missão de hoje não é nós lermos todo o Código de Ética junto com vocês, até porque senão o vídeo ficaria muito comprido, mas eu quero entregar para vocês todas as questões da prova. E claro, às vezes o concurseiro é um pouco ansioso e ele quer ler todos os artigos do Código de Ética. Então, o que acontece? Esse nosso material aqui do aulão para prova, ele é o Código de Ética completo. Ele está todo aqui. Todo o Código de Ética está aqui. Sem problema nenhum, você pode ler inteiro. Mas leia com as dicas que eu vou te dar a partir de agora, certo? Combinado? Agora, já vou te tranquilizar. Ai, professor, não me assusta. O que foi? É que se chegar ao final desse vídeo e você tiver ainda alguma dúvida, se permanecer alguma dúvida, não vai para a prova com dúvida. Manda um WhatsApp para mim, ó. Tá aqui, ó, tá no meio das minhas mãozinhas, ó, 5199312156. E eu disse 5199312156 e a gente vai pro concurso sem dúvida nenhuma, certo? Então, salva meu WhatsApp, pode me chamar sem problema nenhum. É o meu WhatsApp funcional de oficial de justiça, tá? Você vai ver que tem um brasão no meu TRT4, mas sou eu mesmo que estarei pessoalmente respondendo com carinho cada um de vocês. Certo, meus amigos? Então, vou colocar aqui a nossa apostila, veja ali o aulão pré-prova, TRT1 Rio de Janeiro, é o nosso Código de Ética, certo? E, meus amigos, coloquei também meu e-mail aqui, caso você esteja, de repente, pensando, eu não vou mandar um WhatsApp pro professor, que vergonha o WhatsApp, é uma coisa tão íntima. Gente, o WhatsApp, para mim, é uma ferramenta de comunicação e é uma ferramenta de comunicação não instantânea, tá? Então, você pode mandar a mensagem a hora que for, de madrugada, 5 da manhã, não importa. Assim que for possível, eu estarei respondendo vocês com imenso prazer. Não precisa ter vergonha, mas se tiver com algum pensamento aí de vergonha, fica à vontade para me mandar um e-mail. pedrocum@terra.com.br. Bom, iniciamos aqui então o nosso Código de Ética, que na verdade aparece lá no nosso edital como resolução administrativa número 11 de 2022 do órgão especial, né, que é a aprovação do Código de Ética dos servidores do TRT da primeira região. Como eu disse, você não precisa sair lendo tudo, mas você precisa ler tudo de acordo com o que eu vou estar te dando a dica aqui. E uma coisa que você não vai fazer, que você não perderá tempo jamais na sua vida, é ficar lendo esses considerando. Isso aqui não aparece no concurso. Então abandone a sua vida de ler o considerando e comece a estudar a partir daqui, ó, do Código de Ética. Abrangência, aplicação. Então, o artigo 1º me diz que este Código de Ética estabelece... Trancou a língua, deixa eu soltar ela. Pronto, soltei.
Este Código de Ética estabelece os princípios e normas de conduta ética aplicáveis aos servidores do TRT da Primeira Região, sem prejuízo da observância de demais deveres e proibições legais e regulamentares. Parei de ler? Olha o alcance desse Código de Ética. Ele é aplicado a quem? Aos servidores. E quando eu falo servidores, são todos os servidores. Qualquer um que tenha qualquer vínculo com o TRT do Rio de Janeiro. Pode ser você que será concursado, pode ser alguém cedido de outro órgão, pode ser alguém que tem uma função comissionada, pode ser alguém que tem um cargo em comissão, pode ser o estagiário, pode ser um terceirizado, pode ser o cozinheiro, pode ser qualquer um que tenha um vínculo contratual com o TRT da Primeira Região. Ô, professor, olha lá, eu fui no TRT da Primeira Região esses dias e tinha uma assessorista lá, a Joana, lá no elevador. E a minha pergunta que eu faço é, ela tem que obedecer o Código de Ética também? O que você acha? Se eu acabei de dizer que terceirizado também aplica o Código de Ética, a Joana, a assessorista, ela está sendo contratada pelo TRT ou por uma empresa terceirizada para prestar o serviço de assessoria lá no prédio, então a ela se aplica. Agora, se liga, a quem não iremos aplicar, não vamos aplicar esse código aos juízes e aos desembargadores. Por quê? Porque eles possuem a Lei Orgânica da Magistratura e essa Lei Orgânica da Magistratura já traz as regras, os deveres e os direitos dos juízes e desembargadores. Portanto, para eles não se aplica esse Código de Ética. E como eu disse, o primeiro momento de estarmos verificando no artigo 1º aqui, que é esse alcance, já tem uma possível pegadinha, já tem uma interessante questão para a nossa prova, que é a não aplicação para os juízes e desembargadores. Para o resto, aplicamos para qualquer um que tenha algum vínculo com o TRT1, o TRT do Rio de Janeiro. E enquanto eu estou falando, eu estou aqui pensando, nossa, eu até que estou meio falando rápido, né? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu quero dar muitas informações para vocês. Então, a minha dúvida que eu gostaria que vocês tirassem aqui embaixo nos comentários é, pessoal, vocês conseguem assistir a minha aula na velocidade 2? Essa é uma dúvida que eu sempre tive, eu queria tanto que alguém me respondesse. Vocês conseguem assistir a aula na velocidade 2? Eu penso que de alguma forma ou de outra fica um pouco prejudicado o entendimento, a entonação da voz. Lembrem que o professor não vem aqui só dar aula, não vem só ler o artigo, ele vem explicar o artigo, trazer o posicionamento adequado, trazer o resumo e tudo que você precisa levar para o concurso, mas também a gente troca a entonação da voz, a gente arregala o olho, a gente faz um drama, a gente chama atenção, por isso que lá na hora do concurso você ouve os meus gritos. E por isso que eu creio que a galera não consegue assistir a minha aula na velocidade 2. Mas eu peço para vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acham, certo? Bom, artigo 1º, já uma possível questão de prova. Agora vamos para os objetivos. Por que eles criaram um código de ética, né? Bom, primeiro para tornar explícitos as normas e os princípios éticos, né? Que é uma coisa bastante óbvia, para contribuir e transformar a visão, a missão, os objetivos e valores institucionais do tribunal em atitudes, comportamentos e regras de atuação. E nesse momento você já está vendo que eu estou lendo rápido, que eu não estou lendo todos os incisos na íntegra. Por quê? Explico. Eu entendo que esses objetivos são muito óbvios, Então, a sua banca não costuma cobrar questões de objetivos. E se você pegar todas as questões dos códigos de ética desde 2015, 16, que foi quando começou a cair, nós vamos ter em toda a história da sua banca uma questão cobrando objetivo. Eu tenho um monte de questões cobrando direitos dos servidores, cobrando deveres dos servidores, cobrando vedações dos servidores, cobrando a composição da comissão de ética, cobrando a competência da comissão de ética, cobrando a diferença de presentes e brindes, mas objetivo não. Então, meus amigos, a gente não perde muito tempo porque é óbvio que a existência desse código de ética é para tornar explícitos esses princípios éticos que regem a conduta dos servidores, que é para contribuir e transformar a visão, missão, objetivos e valores institucionais em atividades práticas, em comportamentos dos servidores, que serve também para reduzir a subjetividade das interpretações pessoais. Nós não vamos estar sujeitos à subjetividade. As nossas relações, elas devem ser pautadas pela objetividade. Se nós ampliássemos a subjetividade, cada pessoa ia pensar de um jeito e cada um ia agir de um jeito, mas não. Lá no tribunal nós temos que manter todos dentro de um comportamento, reduzir a subjetividade e esse comportamento precisa ser razoável para que nós possamos conviver de forma harmônica e principalmente entregar ao jurisdicionado, que é geralmente a parte suficiente em uma relação de trabalho, a melhor jurisdição possível trabalhista. Então reduzir a subjetividade é muito importante. Também vamos assegurar ao servidor a preservação da sua imagem e da sua reputação quando a sua conduta estiver de acordo com as normas éticas, né?
E nós vamos aqui, ó, nós vamos ter também, oferecer, por meio do nosso subcomitê de ética, uma instância de consulta, visando esclarecer dúvidas quanto à conformidade da conduta do servidor. Então, de repente, você está entrando hoje lá no TRT do Rio de Janeiro e fica na dúvida, será que esse meu comportamento é ético? Será que esse meu comportamento é adequado? Será que eu estou de acordo com o comportamento exigido no Código de Ética? Você tem aí o subcomitê de ética como um elemento de consulta. E nesse momento, meus amigos, o que acontece? Esse simples inciso, ele respondeu uma questão recente na prova do Ministério Público da União. Sim, porque uma das questões da prova do Ministério Público da União, na prova de técnico, foi sobre justamente o Comitê de Ética lá do Ministério Público da União. E a resposta certa é que ele é um órgão consultivo que serve para tirar aí as dúvidas e responder às consultas elaboradas pelos servidores. Claro que alguns vão dizer, tá, professor, mas recentemente caiu então esse artigo. Sim, mas não foi da sua banca, né? Lá no MPU a prova foi FGV e a sua banca é a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Então, eu estou dando a aula para você hoje direcionado para a sua banca. Estou direcionado para o seu concurso. Claro que me veio à mente, né, que é aquela questão que eu no MPU, porque a prova foi recente, eu corrigi a prova aí no dia, deixa eu ver no calendário, foi no dia 6 de maio, eu corrigi ao vivo aqui a prova do MPU, então me veio na mente essa questão, mas de qualquer forma, como eu disse, não costumam cair esses objetivos aqui. Na sequência, nós temos os princípios e valores fundamentais. E daí o que acontece? Eu pensei o seguinte, vai que a sua banca chega e faça o seguinte. Eu vou sacanear os concurseiros, eu vou sacanear os alunos do professor Pedro Kuhn, porque eu tenho raiva do professor Pedro Kuhn, porque ele acerta todas as questões nos aulões pré-prova, então eu vou tentar sacaneá-los. Eu vou elaborar uma questão, isso é tudo pensamento da banca, tá? Eu vou elaborar uma questão misturando princípios e objetivos. Sim, eu vou fazer isso, sabe por quê? Porque os princípios é um monte, olha ali, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, honestidade, dignidade, respeito, decoro, preservação do patrimônio público, eficácia, parei de ler. Então eu vou tentar elaborar uma questão misturando os princípios nos objetivos e os concurseiros vão errar essa questão. Eu sou uma banca muito má. Eu penso o seguinte, gente, uma questão como essa nunca vai enganar ninguém. Nunca, never, jamais. Por quê? Porque os princípios estão aqui no artigo 3º, os objetivos estão no artigo 2º. E os artigos são muito diferentes, pois no artigo 2º, que fala dos objetivos, todos são verbos no infinitivo. Hein? Todos são verbos no infinitivo. Ah, mas não teve aula do professor Zambelli ainda, professor? Professor de português, Carlos Zambelli, muito querido, famosíssimo, nosso professor, mas eu não tive essa aula ainda, professor. Eu não sei o que é verbos no infinitivo. Verbos no infinitivo são os que terminam em ar, er, ir, or, ur. Simples. Então, se eu voltar para o artigo 2º, todos os objetivos terminam, ou melhor, começam com verbos no infinitivo, daí terminam ou em ar, er, ir, or, ur. Tá aqui, ó, tornar, termina em ar, é um verbo no infinitivo. Olha o próximo. Contribuir, termina em ir, é um verbo no infinitivo. 3. Reduzir, termina em ir, é um verbo no infinitivo. Assegurar, termina em ar, então é um verbo no infinitivo. E oferecer, termina em ir, é um verbo no infinitivo. Portanto, os verbos no infinitivo são os objetivos. Todos os demais do artigo 3º são os princípios fundamentais. Pronto. Não tem como a banca te enganar. Tomara que ela pense alguma coisa assim, né? Eles coloquem assim, ó. Marque uma alternativa que traga um objetivo previsto no Código de Ética do TRT1, TRT do Rio de Janeiro. Letra A, a legalidade. Letra B, a impessoalidade. Letra C, a moralidade. Letra D, a honestidade. E letra E, assegurar ao servidor a preservação da sua imagem. Qual que é o verbo no infinitivo? A única é a letra E, que é o verbo no infinitivo. Pronto, pode marcar. Você nunca mais vai errar. Simples assim. Agora, quando a gente chega nesse ponto da matéria, sempre alguém me pergunta, ô professor, mas eu não tenho que decorar todos esses princípios? Não tem que decorar. Os que a gente decora, entende e estuda de forma separada são os princípios do artigo 37 da Constituição, que são os LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Mas aqui não. Aqui é só você dar uma lidinha aí e já era. Eles não vão perguntar aqui em questões de código de ética o que é a legalidade, ou o que é a impessoalidade, ou o que é a moralidade, ou o que é a honestidade. Não, isso simplesmente não acontece. Simplesmente é inútil
você estudar, porque nunca, nunca, nunca caiu e nunca cairá, certo? Agora, depois que nós vencermos esses nossos princípios, nós vamos ter aqui os direitos. Aqui sim começamos com as questões que caem em todas as provas. Por quê, professor? Porque nós vamos ter o artigo 5º que falará dos direitos, depois nós vamos ter o próximo artigo que falará dos seus deveres, e depois nós teremos o artigo 7º que falará das vedações. Aqui cai em todas as provas da FCC, certo? Então aqui que a gente tem que estar muito antenado. E mais, aqui cai aquela clássica questão de prova em que o concurseiro lê e pensa que todas as alternativas estão certas. Ah, eu li tudo isso no Código de Ética. Eu acho que essa questão cai em recurso, hein? Vai caber um recurso, porque é óbvio que todas as alternativas estão certas. Mas não. Sabe como que eles colocam, elaboram a questão? Marque uma alternativa que corresponda corretamente a um dos direitos previstos no Código de Ética do TRT1 do Rio de Janeiro. Daí na letra A, eles colocam um dever. Na letra B, ele coloca uma obrigação. Na letra C, ele coloca outro dever. Na letra D, uma outra obrigação. E na letra E, um direito. Simples assim. Então, eles tentam enganar vocês com tudo que será lido a partir daqui, de forma que quem fizer a leitura sem entender o que está lendo, aquela clássica leitura de analfabeto funcional, essa pessoa vai chegar na hora da prova e vai acreditar que todas as alternativas estão certas, que vai caber recurso no concurso. Mas não vai caber, porque eu já estou te avisando de antemão, já estou te prevendo, é assim que funciona. Então você tem que saber, ó, quando estiver lendo os direitos, pensa que é algo que você vai desfrutar. Por exemplo, trabalhar em um ambiente adequado, que preserve a integridade física, moral, mental e psicológica. Tá ali a menina faceira, num ambiente muito bem refrigerado, num computador limpinho, de última geração. Tem uma papelada, tá um pouco bagunçada, mas não tem problema, até parece a minha mesa. Tá tudo certo, tá? Esse é o seu direito. Não tem como você marcar que é vedado trabalhar em ambiente adequado, ou que é obrigação trabalhar em ambiente adequado que preserve a sua integridade física. Não tem como marcar, sabe por quê? Porque se fosse obrigação, você ia ter que querer chegar na vara ou no tribunal e achar que tem que passar uma vassoura. Ou, se tivesse limpo, é vedado trabalhar em ambiente adequado, então vou pegar e vou sujar tudo, vou descascar uma banana e vou jogar no computador. Não, né? Então são coisas diferentes, a gente tem que estar antenado com o que estamos lendo. Então aqui é o nosso direito. Olha como o outro é um direito, ser tratado com equidade no sistema de avaliação, ou seja, eu não serei discriminado. Se eu fui bem na avaliação e o meu colega praticou a mesma conduta que eu, ele tem que ir bem também, porque nós temos esse direito à equidade. Nós temos direito também a participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional. Eu não vou marcar que é vedado participar. Não posso marcar. Eu tenho o direito de participar. É meu direito também estabelecer interlocução livre com colegas superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões. Eu tenho direito também, olha só que legal, ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, que somente ele diga respeito, inclusive médicas, ficando restrita somente ao próprio servidor e ao pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações. Então, eu até vou ter o meu nome e o meu salário disponibilizado no portal da transparência. Mas quem entrar lá no portal da transparência e me encontrar vai ver somente o meu nome e o meu salário. Não vai ver o meu celular pessoal, não vai ver o nome dos meus familiares, não verá o meu endereço, não verá a minha escolaridade, porque eu tenho direito a esses sigilos. Ô, professor, mas deixa eu dar um toque para ti. Tu disse que não ia ler tudo, tu disse que ia destacar alguns artigos em negrito, que esses que vão cair. Sim, o próximo vai ser o que vai cair para vocês. Eu só não podia iniciar o nosso aulão para a prova sem ler nada, sob pena de você se perder na explicação e não entender que a sua primeira questão da prova vai tentar te confundir com direitos, deveres e objetivos. Pode ser que não seja a primeira, né? Pode ser que eles misturem, comecem cobrando de vocês, de repente, a diferença de brindes e presentes, e depois cobrem direitos, deveres e vedações. Mas eles vão cobrar isso. Então, no dia do seu concurso, que é no dia 25 de maio, você vai estar respondendo alguma coisa com relação a isso, né? Então, fiquem atentos. Por isso que eu tive que introduzir essa informação aqui no nosso aulão para prova, mas eu tenho certeza que dentro dos seus direitos é esse que está em negrito agora que eu vou ler o melhor para a sua prova, é esse que eles vão cobrar. Olha só, é seu direito ser cientificado previamente de forma escrita sobre a exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função de confiança.
Então você vai ser cientificado de forma escrita. Olha ali, eu coloquei bem grande ali, você assinando. Estou chamando a atenção no nosso desenho ali para você se ligar que você precisa estar sendo cientificado de forma escrita. Vai cair para você. Vai cair para você. Olha só. Só para você ter uma ideia como os códigos de ética são diferentes, tá? Lá no TRT 2, lá em São Paulo, se você vai fazer a prova do TRT do Rio de Janeiro e depois vai fazer a prova de São Paulo, vem e assista comigo o nosso curso de TRT 2 São Paulo, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o Código de Ética do TRT 2 São Paulo, você tem o direito de ser cientificado também previamente, quando for perder a função comissionada. Mas lá pode ser de forma verbal ou escrita. Verbal ou escrita. Então é diferente. É diferente. Certo? Ah, professor, e as aulas do nosso TRT 2 São Paulo, o curso do Código de Ética vai ser gratuito? Não, não é gratuito, mas eu entendo que é. Por quê? Porque está por apenas R$ 49. Apenas R$ 49 o nosso curso para o Código de Ética do TRT 2 São Paulo. R$ 49 é menos que o Uber que você vai gastar no dia do concurso. Então vem comigo para acertar essas 5 questões da prova que vão fazer diferença no seu concurso, na sua posse, na sua vida de servidor e na sua vida, certo? Então aqui está, dentro dos seus direitos, qual que vai ser cobrado. O inciso 6 já está em negrito, beleza? Conforme eu tinha prometido, eu vou destacar em negrito os que com certeza serão cobrados. Agora, e dentro dos deveres? Agora que nós vencemos os direitos, vamos falar dos deveres, né? Já dizia o Ben Parker, né? O tio do Peter Parker, que é o Homem-Aranha. Grandes direitos nos dão grandes deveres. Grandes poderes nos dão grandes obrigações. Então aí que está. Ó, o nosso primeiro dever é prestar no ato da posse o compromisso do cumprimento das normas de conduta ética. Então até coloquei o bonequinho ali para você lembrar, mas vamos lembrar que isso aqui não vai enganar ninguém. Não é esse aqui que a FCC vai cobrar. A gente pode ler alguns aqui que são muito guardados. São muito barbadas, né? Olha só, resguardar a sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade da sua função pública, agindo em harmonia com os compromissos éticos, assumindo nesse código valores institucionais. Isso é bastante óbvio, né? Por exemplo, proceder com honestidade, probidade, tempestividade, escolhendo sempre. Quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que melhor se coadunar com a ética e o interesse público. Então, como somos servidores públicos, nós temos que sempre buscar o que for melhor para o interesse público. Então, também é bastante óbvio, né? Vejam, desempenhar com zelo e eficácia as atribuições do cargo, apresentar a prestação de contas sobre sua responsabilidade no prazo determinado, tratar as autoridades, colegas superiores, subordinados e demais pessoas com cortesia, educação, respeitando a condição e as limitações pessoais, sem preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, orientação sexual e posição social. Então, basicamente, a gente está aqui sendo educado, né? Não parece que aqui nós tenhamos uma grande dificuldade. Se, hipoteticamente, nós jamais tivéssemos lido esse código de ética, nós jamais iríamos errar uma questão que cobrasse isso. Então, eu vou destacar agora quais os incisos que eu tenho que levar para a prova. Olha só, estão em negrito aqui, ó. Olha só. O primeiro deles que está em negrito. É meu dever representar contra quaisquer atos ou fatos lesivos à administração pública, independentemente da hierarquia que estejam subordinados. Então, se eu descobrir que um juiz é ladrão, eu vou denunciar o juiz. Se eu descobrir que o desembargador é corrupto, eu vou denunciar o desembargador. E nós vivemos aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, que é onde eu estou falando com vocês hoje, vivemos um recente escândalo de corrupção na Justiça do Trabalho. Nós tivemos a Polícia Federal ali afastando o magistrado, pegando computadores, prendendo leiloeiros. E, graças a Deus, como eu sou professor de ética, cá estou com vocês, né? Estou limpinho nessa história. Mas vejam que, embora pareça algo muito distante, a gente pensa que não acontece, acontece. E quando a gente menos espera, aparece do lado da nossa casa. Mas o meu primeiro objetivo é fazer você passar no concurso. E aqui está uma questão da sua banca. Qual questão? Olha só. Pediu para marcar corretamente uma alternativa que esteja de acordo com o código de ética de determinado TRT. Não vou lembrar o número do TRT agora, porque eu leciono esses códigos de ética há 10 anos. Né? Então, praticamente, já estudei todos do Brasil. Mas, meus amigos, a alternativa da prova deve ser assim, ó. Uma das alternativas, uma das letras falava assim, ó, que seria o seu dever representar contra quaisquer atos ou fatos de interesse público, independentemente da hierarquia que estejam subordinados. Qualquer atos ou fatos de interesse público. Posso marcar certo? Claro que pode, só que se você marcar certo, vai rodar. Vai errar. Não pode. Quando você lê isso,
o seu cérebro tem que tocar uma sineta assim, ó. Tem que saber que tá errado. Por quê? Porque eu vou representar contra quaisquer atos ou fatos lesivos à administração, ou seja, que sejam contrários ao interesse público, que estão lesando a administração. Não ato ou fato de interesse da administração, e sim que sejam contrários ao interesse da administração. Baita questão, né? Eu achei top essa questão. Olha o próximo que eu vou destacar para vocês. Você tem um dever... Opa, marquei errado. Agora vai. Você tem o dever de resistir a pressões de superiores hierárquicos, de contratantes e de outros que visem obter favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Claro que você tem o dever. Você é meu aluno. Você será um excelente servidor, será um excelente cidadão, você vai dormir em paz. Você vai ter a honra de acontecer algo como aconteceu em Canoas e o seu pai não se preocupar nem por um segundo com você. Sim, meu pai veio almoçar comigo depois do escândalo de corrupção. Eu falei, ô pai, tu viu o que aconteceu ali? Ele, sim, eu li toda a notícia, sei de tudo. Eu, que legal, tu não te preocupou comigo. Ele, não, fui eu que te criei. Doeu no meu coração aquilo. Não que doeu, foi uma honra, né? Foi bonito, mas eu fiquei um pouco assim, pô pai, tu não se preocupou nem um pouquinho, nadinha. Eu queria ser um pouquinho de bad boy, mas não consigo, eu sou muito bonzinho, é impossível. E o meu pai jamais desconfiou de mim. E obviamente que ninguém desconfiou. Por quê? Porque eu leio o Código de Ética e eu vou sempre resistir a qualquer tipo de pressão, mesmo que sejam de superiores hierárquicos, que sejam de alguma forma tentando algum benefício, alguma vantagem devida em decorrência de ações imorais, e vou denunciá-las. E aqui, meus amigos, a FCC gosta de contar historinhas. E qual que é a historinha clássica que eu contei, inclusive, no aulão pré-prova do TRT2? Eles colocaram uma historinha de que um servidor entregou uma documentação lá para um amigo que era reitor de uma universidade pública. E aquela documentação, em princípio, não tinha nada de errado. Só que, posteriormente, o filho desse servidor entrou na universidade sem o exame vestibular, sem prestar o exame vestibular, ou seja, entrou pela porta dos fundos. E daí pedia para você marcar as alternativas. Obviamente, a alternativa certa era a que dizia que ocorreu infração ao Código de Ética e Conduta dos Servidores. E de onde que eu tirei isso? Desse inciso 8. Então, esse inciso 8, muito mais do que a decoreba dele, o entendimento dele é fundamental para a nossa prova, né? Porque se eles inventarem uma questãozinha lá, você vai acertar. Continuando, ser assíduo e pontual é totalmente óbvio. Dar ciência imediatamente à chefia competente de todo e qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse público. Acabamos de destacar isso, então esse inciso 10 está repetindo a informação que nós vimos ali atrás. Nós temos a obrigação de dar ciência de ato ou fato contrário ao interesse público e não de interesse público, certo? Então fiquem atentos com isso. Esse inciso 11 aqui é um inciso um pouco polêmico, mas esse aqui é normal e está em todos os códigos de ética de TRT, que você tem o dever de apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função, evitando o uso de vestuário e adereços que comprometam a imagem institucional ou a neutralidade profissional. Então eu coloquei como exemplo ali uma menina querendo se vestir toda de neon, de microsaia, coisa parecida, e do lado o exemplo da galera com uma roupinha adequada para o trabalho. A menina com terninho, os meninos com terninho, não necessariamente precisam de gravata, mas tem que estar bem vestidos. Inclusive, no prédio do TRT, seja você servidor, juiz ou desembargador, não entra de bermuda. Essa é a regra do TRT. Então, mostra que esse inciso aqui é utilizado e aplicado na prática. O que mais? É seu dever empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, esse aqui é óbvio. É seu dever divulgar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de treinamento ou exercício profissional. O que acontece? Nós vimos ali em cima que é nosso direito participar das ações de treinamento fornecidos pelo tribunal, certo? Só que às vezes o orçamento do tribunal está curto. Então eles fazem o seguinte, eles permitem que apenas um servidor de cada unidade judiciária se matricule em determinado curso. Daí lá no curso, eles avisam, ó galera, aprendam bem esse conteúdo, porque vocês serão os responsáveis por disseminar esse conteúdo entre seus colegas. Daí, alguns podem pensar, mas por que eu tenho que fazer isso? É porque está no seu código de ética, né? É seu dever divulgar no ambiente de trabalho as informações e conhecimentos obtidos em razão dos treinamentos. Tranquilo. É simples assim. Às vezes a galera não sabe que existe esse código de ética, principalmente servidores mais antigos que pensam, nem vou ler esse código de ética, mas as regras estão todas aqui. Como eu disse, a partir de agora,
nós temos ou teremos os melhores servidores da Justiça do Trabalho. Vocês, concurseiros ON, que muito em breve serão concursados ON. O que mais? Cumprir de acordo com as normas de serviço, ordem e instruções superiores, facilitar a fiscalização de todos os atos e serviços por quem de direito prestaram toda a colaboração ao seu alcance, declarar o seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colega de trabalho, respeitando os posicionamentos, as ideias divergentes, sem prejuízo do dever de representar contra qualquer ato irregular. Vejam que nós temos lá, como direito nosso, participar dos debates, das conversas com superiores hierárquicos. Inclusive eu coloquei ali uma mesinha redonda que a gente chega e já começa a ser ouvido no TRT. Só que eu não posso ser o chato, não posso ser o teimoso, eu não posso ser o intransigente. Esse negócio de posição de intransigência significa que o servidor é teimoso, que ele não aceita posicionamentos e ideias diferentes, ele quer impor o seu pensamento, quer impor o seu jeito de ser, daí obviamente não vai dar certo. Então ele deve e tem o dever, de acordo com o Código de Ética, de evitar assumir essas posições de intransigência. O que mais? Ele vai ter o dever de manter sob sigilo dadas informações de natureza confidencial obtidas no exercício das suas atividades. Lembram que nós temos o direito de ter os nossos dados sigilosos preservados? Então, se nós temos o direito de manter os nossos dados sigilosos preservados, significa que os nossos colegas eles têm também o dever de manter o sigilo. E daí vocês começam a visualizar que os códigos de ética eles vão se entrelaçando e vão se aceitando. Ó. Direitos, deveres e vedações vão andar de mãos dadas. As vedações, se você ler com atenção os direitos e os deveres, as vedações você vai voar, porque ela só vai repetir informações. Querem que eu te prove? Olha só, você tem o direito de manter os seus dados sigilosos. Os colegas têm o dever de manter esses dados sigilosos. E lá na vedação vai constar assim, ó, é vedado publicar e divulgar os dados sigilosos. Então, dentro dos dados sigilosos, eu tenho tudo somado, eu consigo enxergar tudo. Eu consigo ver o meu direito, o meu dever e a minha vedação. Direito, dever e obrigação. E aqui vai vir uma questão da sua prova. Por isso que nós estamos dando toda a atenção para esse conteúdo. O que mais? Agora, chegamos em mais um inciso em negrito. Eu falei que esse em negrito aqui a gente tem que prestar toda a atenção. Olha só. É meu dever exercer, ou melhor, dever do servidor, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições. O que são situações procrastinatórias? São situações que atrasam a prestação jurisdicional, atrasam a prestação do serviço público. Então a gente vai dar prioridade para resolver essas situações que estão atrasando. E por que a sua banca adora essas situações procrastinatórias? Porque o verbo procrastinar não é utilizado toda hora. Simples assim. Simples assim. Eles simplesmente colocam esse inciso por causa do verbo procrastinar. Olha que legal. Como é bom quando a banca é previsível, né? A gente vai acertar todas essas questões com a glória de Deus e com a sua assiduidade aqui nos nossos vídeos. O que mais? Esse aqui é óbvio, né? Tratar cuidadosamente os usuários do serviço. E é óbvio manter limpo e perfeita a ordem no local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização. Então, como eu falei antes, os direitos casam com os deveres e com as vedações, né? Então, eu não tenho o direito de estar trabalhando num ambiente limpo, asseado, então eu tenho o dever de manter limpo e perfeita a ordem no local de trabalho, né? Assim como será vedado a mim sujar todo o local de trabalho em ser um porcalhão, certo? Mas as vedações estão na sequência, e é agora, ó. É vedado ao servidor do Tribunal Regional do Trabalho praticar qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade da sua função pública, os compromissos éticos assumidos nesse código e os valores institucionais. Então, aí está agora iniciando as vedações. O que é proibido? O que eu não posso fazer, certo? E o primeiro que está em negrito já é o inciso 2 aqui nas vedações. Até coloquei um metralha aqui para você lembrar do inciso 2 pelo seguinte, olha só, é vedado usar o cargo ou da função ou da informação. Desculpa, deixa eu tomar um golinho d'água para retomar a leitura, que não ficou boa a leitura do inciso 2. A gente vai falando, a gente vai conversando, o que acontece? Vai secando a língua, vai secando o lábio e a gente não sabe o que está incomodando. Daqui a pouco a gente começa a sentir um desconforto e se desconcentra. E daí acontece o que aconteceu agora,
nesse inciso 2, que é muito importante, que está em negrito, e, portanto, eu tenho que lê-lo com toda a pontuação correta. Então, lá vou eu. É vedado ao servidor usar do cargo, da função ou da informação privilegiada em situações que configurem abuso de poder, práticas autoritárias ou que visem a quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas para si, para outros indivíduos, grupos de interesse ou entidades públicas ou privadas. O que está acontecendo? Lembra do exemplo que eu acabei de dar? Do colega que permitiu que o filho dele entrasse na universidade sem vestibular, porque ele prestou um favorzinho pro reitor ali, tá tudo certo. Não tá certo, não. Eu poderia acertar essa questão de prova da sua banca utilizando aquele inciso dos nossos deveres ou utilizando esse inciso das nossas vedações, né? Porque se é dever meu evitar e aguentar essas pressões de superiores hierárquicos ou de qualquer pessoa que busque essas benesses, esses favores, também é minha vedação usar do meu cargo ou função para conseguir essas benesses, esses favores. Então vejam que tudo vai fechando. Então, se aparecer uma questãozinha prática lá na hora da prova, pensa nessas dicas que eu estou te dando aqui, porque elas vão estar resolvendo para você essa questão do concurso, certo? E daí eu coloquei aqui uma metralha para você lembrar que você não pode ser um bandidão lá no TRT, né? Até porque, meus amigos, o TRT, como eu disse, existem situações complicadas. Como eu falei, aqui em Canoas teve escândalo de corrupção. Na aula do TRT2 São Paulo, a gente lembrou do juiz Lalau, que faturou não sei quantos milhões lá na construção do prédio do TRT. Então, tudo pode acontecer. O que mais que é vedado? É vedado praticar ou pactuar com ato contrário à ética ou interesse público por ação ou omissão, direta ou indireta, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa a violação expressa à lei. O que está acontecendo? Eu não posso estar praticando o ato contrário à ética por ação ou omissão. Geralmente a FCC gosta de pegar esse inciso e dizer que eu só posso ter a conduta de ação. Omissão não, é impossível, crime impossível. Não, está dizendo seja por ação ou omissão. Vou destacar aqui, ó, ação ou omissão. Ô professor, por que ação ou omissão? Por uma razão muito simples, tá? Lembra que eu quero ser um excelente servidor? Então eu não vou praticar nenhuma conduta antiética. Mas e se eu estou numa vara do trabalho que todos os meus colegas são metralhas, são os bandidões, são antiéticos? Se eu ficar quieto, eu estarei sendo omisso. E se eu for omisso, eu viro cúmplice. Então, mesmo que eu verificar alguma ação, eu não posso ficar omisso. Eu tenho o dever de denunciar. Eu tenho o dever de buscar essa informação. Ah, professor, mas eu não tenho o dever de denunciar. Para com isso. Que cachaça é essa? Como não, gente? Acabamos de estudar nos deveres. Não lembra? Eu mostro para você, tá em negrito? Olha só. Tá aqui os nossos deveres, tá? E daí eu destaquei em negrito, ó, representar contra quaisquer atos ou fatos lesivos da administração pública, independentemente da hierarquia a que estejam subordinados. E aqui no inciso 8 também fala que eu tenho o dever de denunciar. Entendeu? Então o dever está casado com a vedação. Então o dever está dizendo que eu tenho o dever de denunciar e a vedação está dizendo eu não posso deixar de denunciar. Então tudo isso vai somando um raciocínio para você ser um excelente servidor, para você ser um excelente cidadão, para você dormir em paz à noite e, meus amigos, para você passar no concurso. E todos os meus movimentos são friamente calculados. Vejam que, se eu pegasse o curso completo do Código de Ética, nós estaríamos fazendo basicamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lendo quase todo o Código de Ética. São poucos incisos que eu leio rápido ou pulo, porque nós estamos tendo um raciocínio completaço. Por isso, meus amigos, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, sabe por quê? Eu faço porque senão o pessoal da técnica me xinga, tá? Eu vou pedir novamente que você dê aquele like no vídeo, que você se inscreva aqui no nosso canal, e você ative as notificações. Porque mesmo que você não assista esse vídeo ao vivo, ele vai ser informado para você por meio de e-mail que o vídeo existe. Então você vai assistir depois, você vai assistir quando puder, você vai assistir assim que for possível, mas vai ir para a prova depois de assistir esse vídeo, para você conseguir segurar na minha mão e atingirmos o nosso objetivo de você ser um excelente servidor, um excelente cidadão. Certo? E, obviamente, passar no concurso, esse nem se fala, esse eu te garanto que você vai passar em nome do nosso Senhor Jesus, que está sempre abençoando aqui as nossas lives. Muito obrigado, Senhor. Continuando, nós já vimos que é vedado, né? Essa questão do usar cargo ou função e praticar ou compactuar, seja por ação ou omissão. Depois vai dizer que é vedado discriminar colegas, isso aqui é óbvio. É vedado adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho, que crie ambiente hostil. Lembram que nós vamos evitar situações de intransigência, de teimosia? Então, se nós ficarmos fazendo aquilo,
a gente pode estar criando um ambiente hostil. Então é vedado para nós criarmos esse ambiente hostil. É vedado prejudicar deliberadamente a reputação alheia. Nós não vamos ficar falando mal dos colegas, ou seja, de quem for. Nós não podemos, é vedado usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa. Lembra que é nosso dever prioritariamente resolver as situações procrastinatórias? Então é vedado para nós procrastinar. Tudo vai fazer sentido. Também é vedado perseguir ou permitir perseguições a jurisdicionados ou a servidores do tribunal, sobretudo por motivos de ordem pessoal. Não importa se você está com o coração partido, você não vai entrar no sistema lá e vou fazer a minha ex-noiva que me largou no altar perder o processo trabalhista dela. Não faz sentido isso, né, meus amigos? Lembrem que o perdão é o maior libertador da humanidade. Se você parar para pensar friamente, às vezes a gente tem uma angústia dentro de si, e essa angústia não foi porque a gente praticou alguma coisa, foi porque nós sofremos alguma coisa e não perdoamos aquele ofensor. Então, se nós permitirmos que esse ofensor esteja dentro do nosso coração todos os dias porque nós não perdoamos, significa, meus amigos, que nós estamos carregando ele conosco. Então, perdoa, deixa aí, esquece, vai ser feliz. O que passou, passou. Vamos viver daqui para frente. Lá, o que eu fiz no passado não determina o que eu serei no futuro. Então, é muito importante, às vezes, esse recado, porque existem situações que estão angustiando alguém aí e, certamente, você, ouvindo isso, vai pensar, puxa, é verdade, eu tenho que fazer isso. E eu posso te dar milhares de exemplos. Gente, eu estou há mais de 15 anos preparando vocês para concursos. Eu tinha um aluno que hoje é meu colega aqui no TRT4. Sabe o que aconteceu? Ele foi demitido com justa causa 40 dias antes do concurso e veio falar para mim, professor, vou entrar com a ação na Justiça do Trabalho. Eu peguei ele pelo coração e falei, relaxa, tu não vai fazer nada. Tu vai receber essa bênção, vai ficar em casa estudando todos esses 40 dias, tu vai passar no concurso, depois tu vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho que eu até te ajudo e tu vai ganhar cada centavo. Mas agora tu vai só se tocar e vai utilizar essa oportunidade para estudar. E dito e feito, o Alexandre foi lá e passou. Inclusive o Alexandre sempre se oferece, professor, eu preciso ir lá no teu canal fazer uma live para falar para a galera, mas a gente fica com um pouco de receio, né? Porque criou-se aí uma, digamos assim, uma tendência no mercado, em grandes cursos, de pagarem as pessoas para dizer que estudou com eles. Então o pessoal chega, olha aqui, eu vou pagar 10 mil reais para você para dizer que estudou comigo. Daí tu vai ver, não, o cara não estudou com um curso grande, ele estudou comigo, mas ele aceitou o dinheiro. E assim ficou uma coisinha chata. Então eu fico um pouco intimidado aí da galera vir fazer os vídeos comigo, mas se você tiver o desejo e quiser muito, então pode mandar um WhatsApp aí, o seu vídeo do aprovado, que a gente divulga ou faz uma live, como já fizemos com o primeiro colocado de analista aqui no TRT do Piauí. Nós temos o vídeo do primeiro colocado aqui no nosso canal, certo? Mas enfim, continuando, é vedado exercer de forma direta ou mediante prestação de auxílio a advocacia ou atuar como advogado ou procurador de outro servidor desse tribunal, ainda que sem remuneração em processo administrativo de qualquer espécie, exceto nessa situação nos casos previstos em lei. O que acontece? Duas coisas eu te falo aqui, tá? Quando os códigos de ética encaminham para outras legislações, não interessa. Então você não precisa procurar casos de lei em que é possível você advogar. Segundo elemento importante, se você é servidor público, técnico ou analista, você tem que ir lá e suspender a sua carteira da OAB, porque nós somos incompatíveis para a advocacia, tendo em vista o nosso Estatuto, a Lei 8112. Então não é o Código de Ética que nos incompatibiliza para a advocacia, e sim o Estatuto do Servidor Público. Tá? Então, regra, não pode você estar advogando. O que mais? Tudo coisa óbvia, né? É vedado alterar ou deturpar teor de documentos, é vedado utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividade particular. Você não vai pegar os servidores lá e levar para sua casa no final de semana para eles te ajudar a construir a sua casa. Você não vai pegar os papéis do tribunal e levar para vender e tirar um dinheirinho para ganhar um extra. Você não vai desviar os materiais de expediente do tribunal para os materiais escolares do seu filho. Não, totalmente vedado. Outro que é vedado. Vedado apresentar-se embriagado ou sob efeitos de substâncias ilegais em ambiente de trabalho, né? Tu não vai chegar bebaço ou chapadão lá para trabalhar. Mas, professor, isso é óbvio. Você não precisa ficar lendo isso aqui. Eu também entendo que é óbvio. Contudo, todavia, entretanto, irmãos nossos, servidores dos TRTs, elaboraram esse código de ética e colocaram essa informação como vedação. Então, existe alguma chance de estar presente na sua prova, embora que você está vendo. O inciso não está em negrito, então não é
uma coisa assim que a banca chega e diga, oh, é esse que eu vou cobrar. Os que certamente eles vão cobrar estão em negrito para você, mas eu gosto de chamar a atenção. O que mais? Ó, é vedado apoiar a instituição que atende contra a moral, honestidade e dignidade da pessoa humana. Poxa, você é um servidor do TRT, você não vai ter uma fazenda em que emprega trabalho infantil, que emprega trabalho escravo. Você não vai abrir uma casa da luz vermelha, uma casa de tolerância, ou sei lá o quê. Não, né? O que mais? Aqui, ó. Esse está em negrito. Até vou tomar um gole d'água. Vou fazer mais, ó. É tão, mas tão importante esse inciso que eu vou fazer um plantão. Olha só que legal o nosso plantão. Interrompemos nossa programação normal para a transmissão do plantão do Concurseiro 1, com um inciso que certamente a nossa concorrência vai errar, porque não dá muita atenção para ele. E quando cair, só você, Concurseiro 1, irá acertar esse inciso. E o inciso, meus amigos, está tratando de uma vedação que fala assim, ó, é vedado você ausentar-se injustificadamente do seu local de trabalho. E essa questão caiu numa prova da FCC e a galera errou, mas certamente não os concurseiros vão. Por quê? Porque o professor Pedro Kuhn destacou que a palavra injustificadamente é a palavra-chave para o seu raciocínio, pois lá na alternativa de prova equivocada dizia que era vedado o servidor ausentar-se do seu local de trabalho, ponto final. E muita gente marcou como certa aquela e erraram. Mas vejam, você se ausentar do seu local de trabalho não é a vedação. A vedação é você se ausentar injustificadamente do seu local de trabalho, meus amigos. A palavra injustificadamente tem que estar na alternativa, porque se não tiver, o que acontece? Você vai estar de férias e alguém vai dizer que é injusto você faltar? Não, eu estou de férias. Ou você está fora do seu local de trabalho porque não é seu horário de trabalho, alguém vai dizer que é injusto? Não. Ou você está fora do seu local de trabalho porque está prestando um exame vestibular, está com uma consulta médica, coisa parecida, vão dizer que é errado? Não. Por quê? Porque a vedação é ausentar-se injustificadamente. Em todos os meus exemplos, eu trouxe ausências justificadas. Férias, consulta médica, atestado, enfim, essas são ausências justificadas. Então, meus amigos, aqui está um exemplo clássico de questão da sua prova, que a galera lê rápido e pensa que é fácil, mas o professor Pedro Kuhn está com você para que você não caia nessa pegadinha. Encerramos nosso plantão e voltamos a qualquer momento com informações extraordinárias para o seu concurso TRT do Rio de Janeiro. Até mais! Muito legal esse plantão, né? Estamos de volta dando sequência à nossa programação normal. Eu tinha que ter até um terninho diferente se eu botar uma gravata rápida aqui para fazer um plantão, para fazer um drama, né? Mas vejam, a gente está brincando para dar uma descontraída, mas é muito importante. Esse é o típico inciso que a gente lê rápido, não dá bola e erra lá no concurso. Então, toma cuidado, certo? Continuando, é vedado divulgar ou facilitar a divulgação por qualquer meio de informação de caráter sigiloso. Esse eu disse que ia aparecer para você, né? Porque é meu direito ter os dados preservados sigilosos. É meu dever mantê-los sigilosos e, portanto, é vedado eu divulgá-los. Tudo vai se fechando. O que mais? É vedado atribuir a outrem erro próprio. É vedado manter sob subordinação hierárquica, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive. Esse inciso aqui eu paro para explicar pelo seguinte, ó, duas coisas acontecem. Primeiro, já aconteceu de eu estar numa aula presencial e os alunos, um casal assim, se olharam assim. Daí depois eu perguntei o que houve, teve alguma dúvida? Eles falaram, não, professor, é que nós dois vamos fazer o concurso, então eu acho que é melhor um dos dois largar o curso, né? Porque a gente não pode ser servidor do TRT. Isso foi uma aula para o TRT 4 no Rio Grande do Sul, uma aula presencial. Só que o que acontece? Eu falei, não, o problema não é você ser servidor, você casar com uma servidora, ou um juiz casar com um juiz, ou com um desembargador, ou coisa parecida. Na verdade, os TRTs são uma pegação. Tá todo mundo casado lá dentro. A questão é, você não pode manter a subordinação hierárquica com o seu cônjuge, entendeu? Então, se você é um servidor e foi nomeado numa determinada vara do trabalho como diretor de secretaria, então o seu cônjuge não pode trabalhar naquela vara do trabalho, tem que trabalhar em outra vara do trabalho. De repente, você é um servidor e você trabalha num gabinete, você assessora um desembargador, você vai ter vários funcionários que você vai chefiar. Dentro desses funcionários não pode ser o seu cônjuge ou parente até o 3º grau. É isso que você tem que se atentar. Então, fiquem tranquilos,
podem casar com os colegas, com os juízes, com os desembargadores. Como eu brinquei, ali é uma pegação, claro que não, né? Mas tem muitos casais, é muita gente casada lá dentro dos TRTs, tá? Então, isso é possível. Agora, o que não costuma cair? Eu até coloquei aqui atrás de mim, né, uma explicação ali de graus de parentesco, mas nunca eles colocam o grau de parentesco como exemplo. O primo, o tio, o pai, a mãe. Eles sempre falam até o 3º grau. E daí a alternativa vai estar certa. Ou então eles vão falar em 2º ou 4º grau. Daí a alternativa vai estar errada. O que a FCC costuma trocar é esse número aqui, ó, que eu estou marcando, o 3º, tá? Então, dentro do nosso código de ética, a vedação sempre é com relação ao 3º grau. Se aparecer 2º, o seu cérebro vai gritar uma sineta, tá errado. Ou se aparecer 4, vai estar errado também, certo? O que mais que é vedado? Vedado utilizar os sistemas e canais de comunicação do tribunal para a propagação de trotes, boatos, correntes, pornografia. Basicamente, você não vai usar o seu e-mail funcional para mandar pornografia ou correntes, né? Você é vedado comprometer a produtividade e a qualidade mediante uso indevido da internet. É vedado ocupar-se de assuntos particulares durante o expediente. É vedado apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outro. E já parei de ler. Vejam, são informações muito, mas muito óbvias. Agora, olha o que está aparecendo ali, ó. Está aparecendo um negritinho, né? Quando aparece um negrito lá, vem uma questão boa para o concurso. Então, olha só, é vedado solicitar, sugerir, provocar ou receber para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de festividade, qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de pessoa física ou jurídica em sua atividade. Então, meus amigos, basicamente existe esse inciso aqui, ó, para nós não sermos corrompidos, para nós não sermos corruptos, para nós não ficarmos vendendo o nosso serviço por dinheiro. Imagina eu, oficial de justiça, fico parado, não cumpro nenhum mandado. Enquanto o advogado não me depositar R$500, eu não cumpro nada. Não existe isso. É totalmente vedado, é totalmente proibido. Agora, esse inciso aqui também apareceu recentemente na prova do MPU. E se eu não me engano, caiu na prova do TRT 15 também. Essa diferença de presentes e brindes. Porque quando nós lemos esse inciso 22 aqui, já gera uma dúvida, né? Ai, professor, olha só, eu sou servidor e fui num congresso de uma empresa lá e recebi uma pastinha com uma apostila, com um livro, com uma caneta e com um bombom. Será que eu posso estar perdendo meu emprego porque eu recebi um presente, uma vantagem de qualquer natureza? Bom, esse inciso 22, ele precisa ser estudado com a explicação dele, que vai estar um pouquinho mais para frente, tá? Eu já volto nos demais incisos. Ó, eu preciso ler o inciso 22 com esse parágrafo único, tá? Eu preciso ler junto. Então, olha só, deixa eu só botar para cima para caber tudo para você poder ler. Então, presta atenção, ó. Não se consideram presentes para os fins do inciso 22 desse artigo os brindes que não tenham valor comercial ou que sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas que não ultrapassem o valor estipulado pela Administração Pública Federal. Parei de ler. Então, olha só. Eu já destaquei aqui atrás de mim, tá? Depois eu boto um pouco para cima, vai ficar mais claro. Eu já destaquei que brinde não é presente. O que o Código de Ética proíbe é o presente. O que o Código de Ética autoriza é o brinde. Então, meus amigos, só de vocês saberem essa diferença dos conceitos de presente, que não pode, e brinde, que pode, você já acertava uma questão recente de Código de Ética de outro TRT. É só isso que eu preciso saber nesse momento que eu quero que você absorva. Ó, presente, não pode, proibido. Brinde, pode, tadã, dá o like aí, certo? Eu preciso que você lembre disso. Por quê? Porque o próprio Código de Ética, e não só esse, todos os demais, eles consideram exatamente isso, eles consideram o conceito de presente como vedado. Se falar presente, no enunciado já considera que é proibido. Agora, se falar brinde, já considera que é permitido. E é simples assim a nossa vida, tá? É simples assim o nosso entendimento. E por que que o presente é chamado de brinde? Ele pode ser recebido? Porque primeiro não tem valor comercial, né? Então ninguém vai comprar a honestidade ou a corrupção de um servidor com uma caneta. Ah, professor, uma caneta tem valor comercial, R$2. Tá, querido, você vai ganhar R$16 mil técnico. Você vai ganhar 28 mil analista. Ah, professor, não é assim. É assim sim.
porque você está vendo só o seu salário inicial, mas todos os anos você vai ter progressão funcional e promoções, e você, portanto, todos os anos você recebe 300, 400, 500 reais de aumento salarial pelos próximos 13 anos. Então, não vai ser R$ 2 que vai te corromper, né? Pelo amor de Deus, isso aqui não tem valor comercial. Agora, outra situação que foi o exemplo da colega que foi lá no Congresso e recebeu uma pastinha com livro com bombom. Olha ali, ó. Distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas que não ultrapassem o valor estipulado pela Administração Pública Federal. Ô, professor, qual o valor? Não me interessa. Tô nem aí pro valor. Não tá no Código de Ética. Alguns códigos de ética trazem o valor, tipo o TRT2 São Paulo traz, fala que é R$ 100, mas aqui não traz. Então, o que não traz, não cobra. O que não é trazido no edital, você não se questiona. Então, só tem que saber que presente é vedado, brinde é permitido. Simples assim. Bem barbada, né? Agora, vejam comigo. Se eu não leio esse parágrafo único, aquele inciso 22 fica meio atrapalhado, né? A gente fica meio perdido aqui com esse inciso 22. E a propósito, esse inciso 22 é o último que tem negrito aqui dentro das nossas vedações, né? Porque os próximos são barbada, olha só. É vedado sugerir, solicitar, intermediar ou receber vantagem de qualquer natureza. Olha o cara botando uns dólares na cueca. O que mais? É vedado retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Você não vai pegar um computador e roubar. Até coloquei ali um bonequinho simbolizando um ladrãozinho. É vedado fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de terceiros. Isso aqui já foi mencionado umas 10 vezes. É vedado manifestar-se contrariamente às provas constantes dos autos de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Se você for fazer parte de uma comissão de sindicância ou processo administrativo, você não pode se manifestar contrário à prova, né? Está escrito ali a prova, até porque, se isso ocorrer, dá a impressão que você é cúmplice da pessoa, né? Então também tem essa vedação. E é vedado ser conivente a erro ou infração a esse código de ética. Depois que nós vencemos todas as vedações, daí vem aqui o parágrafo único que me deixa bem claro que brinde não é presente. Brinde não é presente, certo? Isso é muito importante. Depois, meus amigos, aqui nós temos uma regra específica aqui do TRT do Rio de Janeiro que traz algumas regras específicas para os servidores ocupantes de cargo ou função de natureza gerencial. E quem são esses de natureza gerencial? O artigo 8º me explica. Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança de natureza gerencial, tendo em vista as peculiaridades das atribuições, obedecerão às regras específicas, além das demais normas constantes desse código. Então, aquelas normas... Peraí, deixa eu tomar um golinho d'água. Aquelas normas que nós vimos ali na frente são normas que você vai aplicar desde o momento que você tomar posse lá no TRT do Rio de Janeiro e vamos orar para que isso ocorra logo. Só que no momento em que você entra no tribunal, você tem chance, você tem oportunidade, de repente, de receber uma função de natureza gerencial, como o exemplo que eu dei, um cargo de diretor de secretaria ou chefe de gabinete. E esses cargos de natureza gerencial, além do seu pompudo salário, você recebe um valor acima disso. Então, por exemplo, uma função FC5 vai te pagar aí uns R$ 3.000 a mais do seu salário, uma função CJ1 vai te pagar aí uns R$ 6.000 a mais do seu salário. Então, são funções de natureza gerencial. E essas funções de natureza gerencial, porque eles recebem mais, o que acontece? Acabam tendo mais vedações, certo? Vejam, por exemplo, é vedado ao servidor ocupante do cargo de função ou natureza gerencial receber salário de qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com a lei. Imagina, você é concursado e ainda recebe o valor de uma função comissionada. Daí tu ainda vai ficar recebendo, por exemplo, o dinheiro do jogo do bicho? Recebendo o dinheiro da boca do fumo? Recebendo o dinheiro de uma fazenda que emprega trabalho escravo, trabalho infantil? Não, né? Eu até coloquei esse desenho do dinheiro aqui, ó, porque esse dinheiro representa um dinheiro ilícito, né? Ilícito. Quer ver um outro exemplo? Até coloquei a quadrilha maluca aqui do meu lado para exemplificar isso para você. É vedado você receber transporte, hospedagem ou favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvidas sobre sua probidade ou honorabilidade. Então você vai olhar assim, vou fazer uma palestra ali no interior, daí vem um carro de uma empresa que tem trocentas reclamatórias trabalhistas no TRT do Rio de Janeiro.
Daí você entra naquele carro e vai, por favor. Ah, quem está olhando de fora vai duvidar de você. Daqui a pouco, um jornalista mais diligente vai pegar e vai investigar e vai ver que você, além de concursado, você recebe uma função de confiança do tribunal ainda. Então isso vai ficar muito estranho para o público de fora, né? Daí eu coloquei aqui o desenho da quadrilha maluca para exemplificar e para você lembrar esse inciso 2, que dentro daqui nas funções gerenciais é um dos incisos que eu destaquei em negrito. Claro que você que assistia a Corrida Maluca, você vai lembrar que, embora esse pessoal tenha roupa de mafioso, eles sempre eram os bonzinhos, né? Eles sempre ajudavam a Penélope Charmosa e tudo mais. Não vou dizer que sempre uma pessoa com uma aparência estranha vai ser bandido, claro que não. Mas pode gerar dúvidas sobre a probidade ou honorabilidade. Então, se gerar essa dúvida, como o cargo de confiança é demissível ad nutum, o juiz simplesmente te tira do cargo e você perde a função de confiança. Então, lembrando, esse inciso aí é um dos que estão apontados para os cargos de natureza gerencial. Querem ver um outro? Esse aqui é show, hein? Esse aqui é show. Lembra que nós vimos lá no início que é nosso direito sermos cientificados por escrito, que nós vamos perder a nossa função de confiança? Então, o inciso 3 fala o seguinte, que é vedado abster-se de cientificar servidor sob sua chefia previamente sobre a exoneração ou dispensa de cargo ou função de confiança. Como assim? Como assim? Não entendi, professor. É que é o seguinte, ó. Por exemplo, um chefe de gabinete. Se eu não me engano, o chefe de gabinete do TRT1 recebe uma CJ2, que vai dar aí uns 6, 7 mil a mais no seu salário. E ele vai gerenciar e vai estar cuidando de uns 5 a 10 FC5s, que são funções comissionadas para quem atua em gabinete. Tá? Se nós formos tirar um FC5 e colocar outro, esse que vai sair tem o direito de ter ciência que vai perder a função comissionada, e a ciência é por escrito. No desenho ali do início do nosso aulão para a prova, eu coloquei, olha, tem que ser por escrito. E se você é o chefe dessa pessoa, você tem obrigação de dar ciência para ele por escrito. E a vedação é vedado você se abster de cientificar servidor sob sua chefia previamente sob a exoneração ou dispensa do cargo ou função comissionada. E essa exoneração ou dispensa, essa ciência, tem que ser por escrito. Professor, mas o inciso 3 não fala por escrito. Não precisa, fala lá em cima. Lembra? É um dos primeiros artigos. Vamos dar uma olhada nele de novo? Olha aqui. Voei lá para cima para você ver o inciso. Aqui, ó. É seu direito ser cientificado previamente de forma escrita sobre a exoneração do cargo ou dispensa da função comissionada. Certo? Então, aquele inciso lá, ele casa com esse aqui. Então, tudo que fecha, assim, ó, a banca gosta de elaborar e tentar te enganar. Bom, as demais regras daí não estão em negrito, são mais óbvias, né? Essa pessoa que recebe função comissionada vai ser vedada opinar publicamente a respeito da honorabilidade ou do desempenho de outro servidor público federal. O cara ganha bem, não vai ficar falando mal dos colegas, né? Também é vedado opinar publicamente do mérito de questão que lhe for submetida, tá? Agora, já que falamos ali da quadrilha maluca, ó, esse aqui, ó, geralmente o pessoal pensa, não, mas olha só, se eu tenho uma função comissionada, eu não vou nem participar de seminário, não vou a lugar nenhum, não vou ver palestra, não vou ver nada. Só que daí vem um parágrafo e te dá um toque, ó. É permitido a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pelo servidor. Então você pode participar, desde que você divulgue, que você torne pública, que você informa. E mais, você não pode estar fazendo isso para alguma empresa que tem interesse nas suas decisões, né? Então isso também é interessante. Agora, eu não destaquei esse artigo 10, porque eu acho que ele gerou mais dúvida do que ajudou. Então a banca não vai cobrar. Mas já que eu coloquei todos os artigos aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Olha só. É permitido ao servidor o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou outros incompatíveis com o exercício do cargo ou função nos termos da lei. Alguém poderia ler esse artigo 10 aqui e pensar, professor, mas tu acabou de ler que ele não pode ser advogado. Sim, mas nem todo mandatário é advogado. Imagina que você é servidor do TRT e ao mesmo tempo é síndico do seu prédio. Ah, se ligou? O síndico do prédio recebe um mandato para representar o condomínio. Então você pode fazer isso, é permitido ao servidor esse exercício não remunerado de encargo de mandatário. Tá? Então, toma cuidado aí para não confundir uma coisa com a outra. Agora, se liga, é exercício não remunerado. Pode ver que eu coloquei o desenho ali, ó, do nosso dinheirinho indo embora, do nosso dinheirinho fugindo.
Bom, no artigo 11 também é bastante óbvio, né? No relacionamento com outros órgãos e servidores da administração, o servidor deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesse. Para não ficar um anjinho aqui e o diabinho ali, o cara já fala, ó, meu, vocês me chamaram aqui para essa comissão. Eu tenho um cargo de chefe de gabinete, tá? E eu posso estar com algum conflito de interesse aqui, porque, por exemplo, o meu irmão, ele tem uma empresa de restaurantes e refeições coletivas. Ele está participando dessa licitação para, de repente, ser o restaurante que vai atender o nosso tribunal. Então, eu gostaria de dizer que eu tenho um conflito de interesse aqui. É bom eu não participar. Ah, show de bola. Você tem direito a não participar. E por fim, as propostas de trabalho ou de negócio no setor privado, bem como negociação que envolva conflito de interesse, deverão ser imediatamente informadas pelo servidor à administração do tribunal, independentemente de aceitação ou rejeição. Então não pode você dizer assim, ah, olha só, eu rejeitei, tá? Então não precisei avisar, mas o pessoal daquela empresa me convidou para trabalhar lá. Não, não pode. Se te convidarem, independentemente se você aceitou ou não, você tem a obrigação de avisar o tribunal. Sabe por quê? Porque a administração do tribunal pode estar atento a esses, digamos assim, corruptores. Pessoas que tentam captar servidores para conseguir favores ou benesses. Então, quando os desembargadores ou juízes sabem que existem esses corruptores dentro das empresas, eles possuem instrumentos para tentar evitar e para tentar punir. Então, muito importante essa frase aqui, ó, independentemente de aceitação ou rejeição. Porque se aparecer no concurso, quem nunca leu o Código de Ética vai pensar, não, isso aí não existiu, invenção deve ser, mas você vai lembrar. E esse aqui talvez eu pudesse até ter colocado em negrito, né? Bem importante essa informação. Mas enfim, falei para vocês que o favorito, lá no início da aula para prova eu disse, ó, o favorito é tentar confundir vocês com os direitos, deveres e vedações, já vimos. Creio que o favorito também é tentar confundir vocês com os presentes e brindes, já vimos, tá? E falei lá que eles gostam de falar e elaborar questões sobre a composição dos nossos comitês de ética. Então, esse será o nosso próximo assunto. Tá aqui, ó. Tá em negrito para vocês. O subcomitê de ética será composto por 3 membros titulares e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis designados por ato da presidência do tribunal, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa ou penal, um deles indicados pelo ouvidor. Então, olha só, coloquei ali os 3 membros, tá? Representando, claro, os 3 servidores, precisam ser estáveis, são designados por ato da presidência, tá? Nunca podem ter sofrido punição administrativa e um deles deve ser indicado pelo ouvidor. É bastante regra, né? É bastante elemento. E a FCC adora, por isso que está em negrito. E mais, tudo que está em negrito aqui não resolve todos os problemas. Deixa eu só ligar o meu ar aqui, que está me dando um calorzinho. Deixa eu regular ele. Então, pronto, arzinho ligado. Então, tudo que nós vimos nesse código não é o suficiente ainda para acertarmos as questões que falam sobre essa composição, porque eu ainda tenho o nosso parágrafo primeiro, que diz que o mandato dos membros do subcomitê será de 2 anos permitido uma recondução. Isso é muito importante. Quando eles cobram, eles sempre cobram a duração do mandato. Que bom que aqui é comum em todos os códigos de ética, né? É sempre 2 anos. Coloquei aqui esse desenho para você lembrar. Vejam que agora não está mais em negrito, mas dá para ler rapidão, ó. A portaria de designação dos membros indicará dentre os titulares o coordenador e o vice-coordenador do subcomitê, para mandato de 2 anos permitida a recondução. Então, quando nós formos criar esse comitê com 3 membros, a gente tem que ter o nome do nosso coordenador e do vice-coordenador já, certo? Agora, e se um desses membros for indiciado criminalmente ou coisa parecida, tá ali, os metralhas não vão ficar felizes, porque ficará suspenso do comitê até o trânsito em julgado o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a processo administrativo disciplinar ou transgredir a qualquer dos preceitos desse código. Agora, olha só, meus amigos, deixa eu chamar a atenção aqui para vocês, tá? Não me interessa se ele vai ser inocentado depois. Não interessa no processo administrativo se ele vai ser inocentado depois. Eu preciso estar atento porque fala no parágrafo 3º que ele ficará suspenso até o trânsito em julgado o membro que vier a ser indiciado criminalmente, seja no processo criminal ou administrativo disciplinar. Ou seja, ele até pode ser inocentado depois, mas a gente já perdeu a confiança nele. A gente vai afastar ele. Entenderam? É normal nessas legislações o quê? A galera chamar atenção para só vou punir depois do trânsito em julgado.
Aqui nesse artigo está falando do trânsito em julgado, mas ele vai ficar afastado até o trânsito em julgado. Fiquem atentos. Olha só, eu chamei essa atenção, tirei a apostila da tela para que você pudesse visualizar isso. Agora eu vou repetir, ó, ficará suspenso do comitê até o trânsito em julgado o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder o processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer preceito desse código. Então, meus amigos, essa janela, que geralmente em outras legislações eu só serei punido com o trânsito em julgado, aqui é o contrário. Enquanto eu estiver respondendo qualquer processo, eu já fico afastado do comitê de ética. Baita questão, né? É uma baita questão. Meus amigos, eu vou pedir uma licencinha para vocês, porque acabou minha aguinha aqui, eu vou encher minha garrafinha. Eu vou colocar um loopzinho na tela, é rapidão, um looping só, e nós já voltamos, tá? Espero vocês já no retorno, porque olha aqui, ó, vou só movimentar a apostila. Olha quantos artiguinhos em negrito nós temos para frente ainda, tá? Um monte de coisa legal para nossa prova. Então não saia daí, é 2 minutinhos. Rapidão. De volta, galera, dando sequência ao nosso código de ética, fizemos um rápido intervalo para eu poder encher minha aguinha e já voltamos e não perdemos tempo, direto com a nossa apostila na tela, ali está ela, e a última informação é esse nosso parágrafo 3º. Bom, prometi para vocês que eu não ia ler todos os artigos, tá? Então vamos começar aí um pouquinho mais rápido para não ficar muito longo o vídeo e você não ficar chateado comigo. E uma das informações ultra mega top relevantes é essa aqui, ó, do artigo 17, que já caiu em pelo menos outras 3 ou 4 oportunidades da nossa banca. Olha só. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos no subcomitê de ética, os quais serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão da ficha funcional do servidor. Olha ali, ó. Tá voando o nosso dinheirinho. Porque a gente pensa, ah, você é do comitê de ética, fui indicado, será que eu vou ganhar uma função comissionada? Não, não vai estar recebendo absolutamente nada. É um serviço de grande relevância, é uma grande honra você ser do comitê de ética, né? Poxa, você foi nomeado pelo presidente do tribunal. Então, não ganha nada. Inclusive, você vai estar atuando no comitê de ética de forma simultânea com o exercício normal do seu cargo que você executa, seja de técnico ou de analista, certo? O artigo 18 diz que cessará a investidura do membro do subcomitê com extinção do mandato, a renúncia, por desvio disciplinar ou ético constatado pelo subcomitê de ética ou por decisão judicial transitada em julgado em processo criminal. Bom, só de estar respondendo o processo ele já vai ficar afastado, né? Agora, nesse caso, quando for daí sim transitado em julgado, cessa a investidura, a gente vai ter que nomear uma outra pessoa para aquele local, geralmente é o nosso suplente, tá? Mas eu acho pouco provável esse artigo 18 aqui. Eu só expliquei ele por causa da questão do trânsito em julgado, né? Como nós falamos um pouquinho antes do looping, que o trânsito em julgado não é necessário para afastar preventivamente. Agora, para cessar a investidura, para encerrar o mandato de 2 anos, agora é a exigência o trânsito em julgado. Da competência, aqui está a competência do nosso subcomitê e algumas competências nós já sabemos, né? Que ele vai, por exemplo, ser uma instância consultiva dos servidores. Mas, basicamente, a competência é elaborar o plano de trabalho específico no comitê de ética, dirimir dúvida a respeito, já que ele é uma função consultiva. Ele vai conhecer de denúncias ou representações formuladas contra o servidor, vai notificar o servidor de suas decisões, vai organizar e desenvolver, em cooperação com outras unidades, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e ações de treinamento para a disseminação desse código, vai poder receber propostas de sugestões para aprimoramento e modernização desse código e apresentar relatório anual das suas atividades do subcomitê. Até coloquei aqui esse bonequinho para você lembrar que o relatório é anual, o comitê tem essa obrigação, né? Até para nós podermos avaliar como está o seu trabalho, já que o mandato é de 2 anos, né? Terminou o primeiro ano, faz um relatório, terminou o segundo ano, daí o pessoal encerra os trabalhos alterando aí a composição do comitê. Como nós vimos, o nosso comitê ele precisa ser nomeado com a função de coordenador e um vice-coordenador, e basicamente o coordenador vai estar
fazendo aquela função de presidente ali da comissão, né? Ele que vai instaurar, por determinação do presidente, o processo de apuração de prática contrária ao preceituado nesse código, ele que vai convocar e presidir as reuniões, e ele pode delegar competências e tarefas específicas para os demais integrantes do nosso subcomitê e decidir casos de urgência ad referendo no comitê. Ô professor, o que é esse decidir casos de urgência ad referendo do subcomitê? Ad referendo é sob o referendo posterior do comitê ou do subcomitê, porque o que acontece? De repente tem alguma decisão urgente que ele precisa decidir, está no meio do recesso, no meio das férias de todo mundo, e ele decide sozinho. Depois o subcomitê se reúne e concorda ou discorda dessa decisão, certo? Agora, como são as reuniões desse subcomitê? O subcomitê vai se reunir anualmente, de forma ordinária e extraordinariamente quando necessário. Aqui eu tive que destacar. Não botei negrito, porque eu não vi ainda eles cobrarem outros TRTs, mas a gente não pode só imaginar questões que já caíram. A gente tem que imaginar possíveis questões novas, né? E o que acontece? Se nada acontecer, se não tiver nenhuma denúncia, se absolutamente nada de errado acontecer durante o ano inteiro, o subcomitê de ética vai se reunir anualmente, uma única reunião por ano. Claro, de forma ordinária. Agora, de forma extraordinária, quantas vezes forem necessárias. Se recebemos 30 denúncias, serão 30 ou mais reuniões, certo? As matérias em exame referentes à apuração serão consideradas de caráter sigiloso, então a gente não vai divulgar, até porque daqui a pouco a gente vai investigar e o nosso servidor é inocentado, né? Então não vou divulgar essas questões. Havendo necessidade, será autorizada por ato da presidência a dedicação integral e exclusiva dos servidores designados para integrar o subcomitê. De repente a gente vai poder trabalhar só no subcomitê para dar conta do volume de trabalho, né? O gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas atuará como unidade de apoio do subcomitê. Então o gabinete da Secretaria vai estar auxiliando, fazendo as notificações, elaborando os processos, as minutas, fazendo o trabalho de assessoramento ali. O que mais? O subcomitê de ética se associará ao comitê de ética e integridade. O comitê de ética e integridade é um comitê que está lá no TST, que une todos os comitês de éticas do país, tá? Então a gente não estuda esse comitê de ética porque em tese só estaríamos estudando se estivéssemos estudando aí para o concurso do TST. E o subcomitê de ética observará as regras gerais de organização e funcionamento estabelecidas no ato tal, e esse aqui é um artigo inútil, a gente nem precisa nunca mais ler. Agora, como vai funcionar? Faz de conta que você foi nomeado como membro do subcomitê de ética e recebeu uma denúncia lá. Ó, tem um servidor lá que não está se comportando, não está cumprindo as normas éticas. O que a gente faz? Bom, ao receber a denúncia por escrito e fundamentada contra o servidor por suposta infração às normas constantes nesse código, o subcomitê de ética encaminhará o assunto à presidência, a quem caberá baixar portaria destinada a instaurar o processo de apuração. Então o subcomitê recebe, lê e entrega ao presidente do tribunal. Daí o presidente do tribunal baixa uma portaria ordenando que nós instauremos aquele processo. Por quê? Porque quando nós instaurarmos o processo, faz de conta que a gente vai precisar pedir provas ou documentos ou elementos de alguma vara do trabalho ou de um juiz. Então, como é uma ordem do presidente do tribunal, daí aquele juiz ou aquele servidor vai se obrigar a nos fornecer, entendeu? Por isso, precisa passar pelo presidente. O que mais? O subcomitê deverá comunicar a instauração do processo ao envolvido com imediata ciência ao diretor-geral, secretário-geral judiciário ou secretário-geral da presidência, observada a hierarquia em que estiver hierarquicamente vinculado o servidor, né? Então o servidor vai ficar sabendo, né, o envolvido, e depois ou diretor-geral, ou secretário-geral judiciário, ou secretário-geral da presidência, que são as três maiores autoridades ali dentro do nosso tribunal. Então, dependendo de onde for, o servidor lotado vai ser uma dessas autoridades maiores aí que serão informadas. Agora, o que eu coloquei em negrito aqui? Ó, é garantido ao envolvido o pleno acesso aos autos, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Nesse momento você está pensando, professor, essa aqui é uma informação muito óbvia, mas nem tão óbvia é. Por quê? Porque nós temos lá na Constituição Federal o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Devido processo legal não está aqui. É contraditório e ampla defesa tão somente. Por quê? Porque o devido processo legal, ele vai estar respondendo, ele vai estar, digamos assim, seguindo o rito do Código de Processo Civil, vai estar seguindo um Código de Processo Penal. Aqui, nós seguimos os nossos próprios prazos.
E o próximo parágrafo já traz um prazo que pode cair para você dos Jackson's 5. Olha só, um envolvido terá prazo de 5 dias contados da sua notificação para formalizar a sua defesa prévia e indicar as provas que pretende produzir. Então, quando eu leio um prazo de 5 dias, eu sempre coloco os Jackson's 5 aí para eu lembrar desse prazo. Esse é o meu prazo de defesa, 5 dias. Se eu fosse pesquisar o Código do Processo Civil, o Código do Processo Penal, outros prazos existiriam. Então, devido ao processo legal, não está aqui. Está o contraditório e ampla defesa, sim. Mas se aparecer na prova que dentro do Comitê de Ética é garantido o devido processo legal, o seu cérebro vai tocar uma sineta, né? Porque está errado. Entenderam? Se liga. O que mais? Os Jackson's 5 se repetem aqui, né? Após a fase instrutória, será concedido ao servidor prazo de 5 dias para apresentar as razões finais. E até a conclusão final, todos os expedientes de apuração da infração ética terão a chancela de restrito. Essa parte da restrição a gente já tinha mencionado ali atrás, mas eu não ia ler aquele artigo porque ele não está em negrito, né? Então eu coloquei esse aqui em negrito, porque esse aqui me parece o mais suculento para a sua banca. Lembra que a portaria para o nosso subcomitê de ética, quem baixa é o presidente. Por quê? Porque a gente pode precisar de documentos ou até mesmo ouvir testemunhas. Isso está mencionado aqui, ó. O subcomitê poderá a qualquer tempo solicitar informações a respeito da matéria ao seu exame, colher depoimentos, promover diligências que considerar necessárias. Então, se alguém não te respeitar porque você é do subcomitê e é um servidor, não tem problema. Você fala e mostra a portaria da presidência. Olha só, eu estou aqui porque o presidente me autorizou, certo? E outra, as autoridades competentes ou gestores não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informações solicitadas pelo subcomitê de ética, salvo as classificadas como sigilosas em legislação. Então, eu tenho acesso a toda a documentação se eu sou do subcomitê. Ah, mas fala ali, ó, salvo classificadas como sigilosas em legislação. Isso aí não cai para nós. Me interessa que, como regra, eu tenho acesso a tudo. O que mais? É irrecusável o comparecimento do servidor convocado para depor perante o subcomitê de ética, salvo quando estiver em gozo de férias, obviamente, afastado ou licenciado na forma da lei. E, olha só, fim do prazo decretado parágrafo 2º do artigo 26, o processo será concluído ao subcomitê para elaboração do relatório final. O que eu chamei aqui? O prazo para o relatório final, que é o 31. Ó. A conclusão dos trabalhos de apuração se dará no prazo máximo de 30 dias após a instauração do processo, admitida a prorrogação por igual período. Então, o prazo é o desafio dos 30 dias, mas é prorrogável por mais 30. É 30 mais 30, certo? Esse prazo é suculento. Agora, olha só, concluída a investigação, que é a instrução, né? A gente pode ter 3 opiniões, né? O arquivamento dos autos, porque não era nenhuma infração ao Código de Ética, ou aplicação da penalidade de censura ética, ou proposta de abertura de sindicância ou de processo administrativo disciplinar quando houver indício de infração disciplinar mais grave, tá? Então, esse artigo 32 aqui, aparentemente, é um artigo assim, ó, supimpa, facilzinho, barbada. Mas ele vai te trazer uma informação que vai te chocar. Mas eu vou trazer ela, até porque isso aqui já caiu. Inclusive, caiu numa prova do INSS, analista do INSS. Olha só que loucura. Nem TRT foi. Olha só a frase que eu vou te dizer. A única pena que o subcomitê de ética pode aplicar é a pena de censura ética. Se perguntarem qual que é a pena que o subcomitê aplica, censura ética. Se aparecer nas alternativas advertência, está errado. Se aparecer suspensão, está errado. Se aparecer demissão, está errado. Qualquer coisa, está errado. Só é censura ética e ponto final. Se nós investigarmos alguma coisa que sumiu uma caneta, se investigarmos alguma coisa que o cara é teimoso, que o cara não cumpriu uma norma ética e nós descobrimos que ele é um corrupto, que ele é ladrão, daí nós vamos abrir uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, que daí sim vai ser possível aplicar uma pena mais grave. Mas o subcomitê de ética só aplica a censura ética, certo? Então, fiquem atentos. O parágrafo único diz que essa penalidade de censura ética decorrente da violação das normas estipuladas poderá ser aplicada concomitantemente com outra penalidade disciplinar quando a infração for capitulada pela legislação própria. Lembrando, o parágrafo único não dá o poder para o subcomitê aplicar, ele só tem a censura ética. Outra penalidade disciplinar será aplicada pela sindicância ou pelo processo administrativo disciplinar, o chamado PAD. Tá?
Agora, pode ser aplicado em concomitância. Por que é importante esse parágrafo único? Senão o servidor vai dizer o seguinte: ah, professor, olha só, eu fui punido com a censura ética e igual eles abriram o PAD, igual me suspenderam. Não é bis in idem? Não é pena repetida? Não, não é, porque o parágrafo único autoriza, certo? Artigo 33, o subcomitê deverá submeter o relatório final ao presidente do tribunal, com sugestão das providências a serem adotadas com ciência ao envolvido, até porque foi o presidente que instaurou o nosso trabalho, que iniciou o nosso trabalho, e agora o artigo 34, que nós temos um bonequinho assustado aqui, ó. Ah! Por quê? Porque esse aqui é interessante, ó. Da decisão do presidente do tribunal, caberá recurso administrativo no prazo de 30 dias a contar da data da ciência do envolvido. É uma baita numa questão de prova. O prazo para recurso no processo administrativo. 30 dias. E o comentário desse artigo 34 aqui ele é muito legal porque ele me dá a oportunidade de conversar com vocês e lembrar para vocês o prazo geral de recursos na Justiça do Trabalho, que é de 8 dias, salvo os embargos de declaração, que são os Jackson's 5, que são 5 dias. Então, muito importante esse prazo de 30 dias aqui. A penalidade de censura ética decorrente da aplicação desse código, após o trânsito recursal, será registrada nos assentamentos funcional do servidor. Está lá que você foi censurado. A penalidade, de que trata o caput desse artigo, terá o seu registro cancelado após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova violação às normas estipuladas nesse artigo, ou seja, vai ser deletada essa censura ética após os 3 anos. Como a sua banca adora prazo, né, eu achei interessante aí destacar aqui com esse selo dos 3 anos. Na hipótese de constar registro de aplicação de censura ética referente aos últimos 3 anos, a Secretaria de Gestão de Pessoas deverá incluir essa informação nos procedimentos relativos à designação do servidor para funções comissionadas ou para a nomeação de cargos em comissão. Então imagina, por 3 anos, provavelmente, você não vai receber nenhuma função comissionada e nenhum cargo em comissão, porque está lá carimbado que você foi censurado, que você teve uma censura ética. É uma pena pesada até, no fim, se você considerar esse artigo 35, parágrafo 2º, né? Imagina você deixar de ganhar 5 mil por mês por 3 anos, porque você não pode ter uma função comissionada por causa dessa censura ética. Lembrando que vai constar na informação dos procedimentos relativos à designação do servidor. Não estão proibindo você de ganhar a função comissionada. Daqui a pouco o juiz ou o desembargador vai dizer, cara, não estou nem aí. Pode nomear o cara ali, eu confio nele. Mesmo que ele tenha sido advertido, eu vou assinar embaixo. Sou eu que estou nomeando, pode nomear. Mas aquele juiz ou desembargador que for nomear o servidor, ele tem que saber dessa situação, certo? O disposto nesse código aplica-se no que couber a todo aquele que, mesmo pertencendo a outra instituição, preste serviço ou desenvolva qualquer atividade junto ao tribunal, de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem atribuição financeira por parte do tribunal. Lembra lá do início que eu disse que qualquer relação que nós tivermos com o tribunal, nós vamos aplicar esse código? Agora, o que tem de legal aqui? Que pode ser alguma situação que não tenha retribuição financeira. Qualquer relação. Se eu estivesse selecionando por um TRE para a Justiça Eleitoral, seria barbado eu dar um exemplo, né? Por exemplo, um mesário. Se eu estivesse selecionando por um Tribunal de Justiça, para a Justiça Federal, por um TRF, seria barbado eu dar um exemplo, né? Por exemplo, ele é jurado. Mas eu pergunto, e na Justiça do Trabalho, quando que nós temos essa situação? Não tem, né? Ah, mas se ele é leiloeiro, ele vai receber os honorários. Ah, mas se ele é contador, ele vai receber os honorários. Não tem quem se relaciona com a Justiça do Trabalho sem remuneração. Mas, ainda que não tenha um exemplo, nós temos que lembrar que mesmo que não esteja tendo retribuição financeira nesse relacionamento com o TRT do Rio de Janeiro, nós temos que considerar que essa pessoa tem que aplicar o nosso Código de Ética. Com relação ao ato da posse, eu prestar o efetivo compromisso, está sendo reforçado aqui, já vimos lá no início do nosso aulão para a prova, que é o nosso dever do servidor, né? Todo ato de posse em cargo efetivo ou em cargo em comissão deverá ser acompanhado da prestação de compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas nesse Código de Ética. O servidor designado para ocupar a função comissionada assinará a declaração sobre a observância dessas regras. E esse Código de Ética integrará o conteúdo programático do edital do concurso público para provimento de cargos do TRT da primeira região, e por isso que nós estudamos ele. Os casos omissos serão decididos pelo presidente do tribunal, que é a maior autoridade hierárquica dentro do nosso tribunal. Olha que show! Chegamos ao fim, meus amigos, de mais um aulão pré-prova.
E eu gostaria de dizer para você, se você chegou comigo até aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe. E eu gostaria de ir além. Olha só, eu gostaria de ser testemunha pelo seu merecimento. Por quê? Porque o esforço nunca é em vão. Se nós plantarmos dedicação, estudo, disciplina, certamente nós vamos colher nomeações, posse, felicidade no nosso serviço público. E eu estou com vocês aqui até essa hora e sei que vocês estão me ouvindo e estão se sentindo merecedores dessas vagas do TRT do Rio de Janeiro. Então, como eu não tenho nenhum tipo de investimento de marketing, nada, eu só consigo crescer o canal se vocês me ajudarem. Então, eu gostaria de pedir esse favor, além de vocês seguirem o nosso canal, eu gostaria que vocês publicassem, de repente, nas redes sociais uma foto e marcasse o professor Pedro Rum, marcasse o concurseiro ON, para que eu possa entrar lá e dar o meu depoimento dizendo: você foi merecedor da sua vaga. Então, muito obrigado por estar aqui, uma boa sorte, pode sempre contar com você e fico ansioso para ser testemunha do seu merecimento. Coloquei aqui os nossos canais, YouTube, o Instagram e o nosso site, né, com o link do Concurseiro ON, e coloquei também aqui o link do YouTube do nosso Prepara, o nosso parceiro que vai estar junto conosco aqui nesses aulões pré-prova, cedendo os conteúdos, cedendo os professores, nos auxiliando aí a dar um aulão preparatório completo para a galera do TRT1, o TRT do Rio de Janeiro, e se Deus quiser, nos preparando aí para no futuro fazer algo muito maior, muito mais abrangente para você que vai fazer a prova do TRT2, TRT de São Paulo. Então siga também o nosso Prepara. E por fim, o que Jesus está fazendo ali, ó? Eu coloquei para vocês, gente, uma oraçãozinha para você fazer na véspera da sua prova. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar para você. Ali, ó, consegui. O que acontece? Às vezes está no final do PDF e ele não sobe mais e não aparece aqui atrás de mim. Mas eu coloquei aqui uma oraçãozinha para a véspera da sua prova, porque às vezes a gente está numa ansiedade, a gente está num nervosismo e a gente mal consegue raciocinar, a gente não consegue dormir, a gente chega cansado para o concurso. Então, quero que vocês coloquem na mão de Deus, descansem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham a mais absoluta certeza que Ele é fiel, Ele sabe do seu esforço, Ele sabe da sua necessidade. Então, pode descansar em paz e ficar tranquilo, porque o que é seu está guardado e o seu objeto de merecimento está te esperando, certo? Dentro desse vídeo aí que é do canal de um amigão nosso, o pastor Alexandre Silva, existe também dentro desse canal um vídeo que é uma oração para iniciar um bom dia de estudos. Então, se você quiser seguir esse canal aí, que eu sigo e gosto muito de fazer uma oração diária com ele, eu recomendo que você siga, faça uma oração, de repente faz uma oração para iniciar bem o seu bom dia de estudo, e eu tenho certeza que você vai sentir na pele o poder da oração e o poder que o nosso Senhor Jesus faz para cada um que o segue, para cada um que acredita e para cada um que segue as suas palavras. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de dar aquele like e que Deus abençoe poderosamente vocês. E lembrando, sigam o nosso canal para que a gente possa ter acesso a todo esse conteúdo de todo o edital do TRT do Rio de Janeiro, que pela primeira vez aqui no nosso canal do Concurseiro ON, vamos ter aí diversos professores nos auxiliando aí nessa jornada de aprovação. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!